Amém? Quero convidar aqui a Dila Moura. Fui perguntar para a Dila, falei, Dila, como é que é teu nome? Ela falou, fala Dila mesmo. Gente, a Dila é uma parceira nossa lá da Primeira Igreja Batista. O Zé Carlos, seu esposo, está ali. E nós somos amigos há muito tempo. E ela teve uma experiência de que ela sentiu no coração esse tema da mensagem, mas queria passar a bola para mim. Ela falou assim, eu falei assim, Dila, quando Deus fala no coração da pessoa assim, não tem acordo. Quem tem que pregar é a pessoa. Aí eu a desafiei, ela estar aqui conosco nessa noite, para compartilhar essa palavra que nós já anunciamos aí. E Dila, eu estou muito feliz de você poder estar aqui. Você sabe a importância que você tem na nossa vida, e há anos que a gente tem andamos na comunhão, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Então, querida, aqui está o seu microfone, todo prontinho. O título da mensagem dele é Como Ser Máscara, você que escolhe. Eu vou passar isso para ela, né? Mas, Dila, pode tirar a máscara se você se sentir melhor. Graça e paz, queridos. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa quinta da vitória, né? Louvado seja Deus, nós já passamos segunda, terça, quarta, já estamos na quinta da vitória. E nós já estamos aqui porque nós somos vitoriosos. Por isso que nós estamos aqui. E eu fui, como o pastor acabou de dizer, o pastor Arlindo, eu fui compartilhar algo que brotou no meu coração, e olha no que deu, olha onde eu estou, e a culpa é do pastor Arlindo, tá vendo? Mas assim, glórias a Deus por isso, e que o Senhor Deus nos abençoe mais ainda nessa noite, que nós possamos refletir junto sobre esse tema, que é um tema que eu acho que é bem propício para o momento, porque com ou sem ela, né? Nós vamos até o finalzinho dessa reflexão, nós vamos saber se nós vamos querer continuar, mas não é com essa que eu estou dizendo não, tá bom? Nesse tempo que a gente tem, nós estamos aí há mais de 120 dias falando sobre pandemia. A gente quase não aguenta mais ouvir falar pandemia, né? E a gente sabe que isso é muito triste, tem sido muito doloroso, a gente tem visto isso com muita responsabilidade, porque nós sabemos que tem muitas pessoas indo a óbito, e às vezes eu tenho pego a gente assim muito preocupado com a quantidade e não para onde eles estão indo, o que será que está acontecendo enquanto cristãos. E eu entendi que nesse tempo de pandemia, ele não trouxe só coisas ruins para a gente. Ele trouxe também grandes oportunidades para a nossa vida. Esse é um tempo realmente que foi determinado para nós ficarmos em casa. E não é só pelos governantes que foi determinado para nós ficarmos em casa. Eu tenho entendido que esse tempo Deus tem nos deixado dentro das nossas casas, porque Ele tem propósito em curar as nossas famílias. Por isso que o Papai do Céu tem nos colocado dentro de casa. Porque nós sabemos que a família, uma família curada, nós sabemos que fará muito maiores. É uma instituição que não pode falir nunca. Por isso que Deus tem esse cuidado precioso. Então eu entendi que esse tempo é um tempo precioso para as nossas vidas. E se nós conseguirmos entender, nós vamos poder tirar muito proveito disso, para o nosso crescimento espiritual. Lá na minha família, na minha casa, nós somos em 13 irmãos. Espalhado por esse Brasilzão todinho aí. E nós já nascemos no lar cristão.
Então, assim, eu fico pensando que lá em casa eu tenho 2 filhos, são só 2 irmãozinhos. Vocês imaginam 13 irmãos. Mas nós, como eu já disse, nós já nascemos no Evangelho. Mas não basta ter nascido no Evangelho, meus irmãos. Não basta a gente viver dizendo que nós somos de Jesus. Não basta ficar dizendo para todo mundo que Jesus é bom. Nós precisamos ter vida com Jesus. É diferente, porque os nossos passos, os nossos atos vão ser diferentes. E, pela misericórdia de Deus, a minha irmã lá de Tupã, Sueli, um dia ela botou lá no grupo que nós deveríamos, como nós não poderíamos estar cultuando na igreja, nós poderíamos naquele grupo começar a fazer os nossos cultos. Aí todo mundo topou, a família inteira. E tem sido uma grande bênção. Por quê? A gente, assim, tem descoberto muita coisa. O Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Aí, eu já pedi socorro para o pastor. Ele já fez até a bênção apostólica no nosso culto. Eduardo e Silvana já pregaram, já cantaram no nosso culto. O pastor Josean já pregou no nosso culto. Pastor Frank já orou, já pregou. Joaquim já orou, já pregou. Por quê? Nós fomos fazendo da seguinte forma. Ela disse assim, cada dia da semana, cada um dos irmãos vão fazer uma reflexão e vamos gravar, vamos fazer um áudiozinho e vamos postar. E quem sabe louvar, vai louvar. Quem vai orar. Então, assim, a gente dirige um culto todos os dias. A gente presta, não dirige, a gente presta um culto de louvor ao Senhor Jesus todos os dias. E a gente tem descoberto muitas coisas, alguns dons que estavam ali meio escondidinhos, meio enterradinhos. E assim, Deus tem feito maravilha no meio da nossa família. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre perdão. Então o Senhor tem trabalhado. O Senhor fez uma obra grandiosa na vida de uma irmã minha que estava sofrendo a vida inteira. Ela sentiu assim a poderosa mão do Senhor sobre a vida dela. E realmente tem sido uma grande bênção. E aí, chegou o dia da Dila fazer a reflexão dela. E aí foi exatamente nesse dia que eu compartilhei com o pastor Arlindo. Eu estava agora com a pandemia, o nosso quadro de funcionário está reduzido o horário, então eu posso ficar um tempo maior em casa pela manhã e vou um pouquinho mais tarde para a loja. E nesse dia da minha reflexão, eu estava andando de um lado para o outro ali, fazendo as coisas que eu tinha que fazer dentro de casa. E para ir na padaria, tem que levar máscara. Às vezes eu estou quase na metade do caminho, quando eu chego lá, cadê a minha máscara? Corro perto do mercado, quando eu chego perto do mercado, cadê a minha máscara? Hoje eu ia vindo para o culto, quando eu entrei dentro do carro, amor, cadê as máscaras? Não pegamos as máscaras. Corre dentro de casa, pegava as máscaras. Por quê? Porque é uma coisa que é um novo para nós. Mas eu acredito que é uma coisa que nós vamos ter que realmente nos acostumar por mais um pouco de tempo, que eu acho que já vai fazer parte dos nossos acessórios. Por isso que já estão inventando vários modelinhos bonitinhos, né? E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que realmente se acostumar melhor com ela. Mas eu sei também que seguir esse protocolo de segurança é super viável. A gente realmente tem que obedecer, né? Mas eu confesso para vocês que a máscara no meu rosto, eu vou até tomar a liberdade de dizer que eu acho que tirando os profissionais da saúde, para todos nós não tem sido muito fácil, né? E aqui é muito quente, dependendo do tecido, coça, né? E eu reclamei muito da máscara.
E eu estou lá esbravejando, né? E eu entendi que o Espírito Santo de Deus ministrou muito forte no meu coração, que eu estava reclamando por usar essa máscara agora, mas já tinha máscara que eu estou usando há mais de 30 anos e nunca me incomodou. Irmãs, foi tão forte isso no meu coração, que eu achei que era Fui para o trabalho, quando eu vinha voltando para o almoço com o José Carlos, eu comentei isso com ele dentro do carro. Fui para casa, almocei tranquila, voltei. Quando eu cheguei na loja, eu falei, eu preciso falar para o pastor Arlindo. Vou pedir para o pastor Arlindo fazer um sermão, porque eu preciso ouvir sobre essas máscaras. E quando eu falei com ele, ele falou, filha, sinto muito. O filho é seu. Ele usou esse termo, não foi, pastor? Irmãs, foi tão forte no meu coração, e eu acabei até fazendo uma enquetezinha, assim, perguntando para algumas pessoas sobre máscara. Eu tomei a liberdade de dizer assim, você usa máscara? Mas não é essa máscara. Dila, uso. E uso. Irmãos, eu entendi de verdade, e é o que eu vou compartilhar com os irmãos, foi exatamente como eu entendi naquele dia. Como que eu reclamo tanto por usar esse negocinho aqui na minha cara, para me proteger às vezes de alguma coisa, que fazem aí mais que 120 dias só que nós estamos usando, mas já é muito. Agora nós estamos falando só da máscara. Mas tem máscara que eu estou usando há mais de 40 anos, mais de 30 anos, mais de 20 anos, e ela não me incomoda. E eu também não tenho me preocupado, às vezes, em pensar o quanto Deus pode ter se entristecido por eu usar essas minhas máscaras, que estão aí, às vezes, emprenhada dentro de nós. Eu vou tomar liberdade de dizer que não, essas máscaras, não sou só eu que uso não, irmãos. Eu sei as máscaras que eu tenho usado. Agora eu tenho certeza que cada um de vocês também sabe a máscara que vocês estão usando. Alguém que está nos assistindo lá no celular, lá no YouTube, também para refletir, para pensar. No comércio, irmãos, é muito comum acontecer isso. Passa muita gente pedindo as coisas no comércio. Muitas vezes, será que eu doei? Foi porque eu estava me colocando no lugar daquela pessoa, ou eu simplesmente doei porque eu queria me livrar daquela pessoa? Quantas vezes eu tenho sido grossa nas minhas respostas, às vezes com meu esposo, com os meus filhos. Mas se alguém me liga, oi querida, tudo bom, lindona? Oi, miga, graça e paz, amado. Isso é uma máscara maligna, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é conivente com essas coisas, ele se afasta de nós. E o que nós precisamos é entender que nós precisamos, eu até entendi que Deus às vezes colocou esse negócio no nosso nariz, para a gente entender o quanto às vezes Deus deve ficar, eu vou usar assim um termo, porque Deus não, às vezes nem sente isso, né? Mas Ele deve ficar sufocado com a nossa ignorância, de tanto tempo usar essas máscaras, que nós precisamos. Por isso que eu usei esse tema, com ou sem máscaras. É você que decide, sou eu que vou decidir. Nós precisamos decidir. Eu já sou vovó no Evangelho, eu nasci no lar cristão. Mas até quando eu vou ficar brincando de comer mingauzinho? Até quando nós vamos ficar brincando de ser cristãos? Porque nós propagamos Cristo.
Nós falamos de Cristo. Não, você precisa de Jesus. E às vezes eu morro de vergonha, irmão, do meu comportamento. Bom que eu fico feliz porque eu ainda estou permitindo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, porque eu realmente quero ser diferente. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero realmente aprender a andar como Jesus andou. Porque foi isso que Ele veio fazer aqui e pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Então, que a gente possa entender que esse tempo de pandemia, ele não veio só fazer mal para todos nós. E é um tempo permissivo pelo Senhor, para a gente refletir. Ele está nos dando muitas oportunidades nesse tempo. Eu já ouvi muita gente dizer, agora eu tenho muito tempo para ficar dentro de casa. Eu não sei, o meu tempo, se eu não tomar conta, eu trabalho o dobro. Então, assim, o que eu tenho pensado, o que eu tenho entendido, que é esse tempo que nós não estamos vindo ao templo, lá em casa é que nós temos que fazer a diferença, porque a igreja somos nós. E se eu não tenho vida, não adianta eu vir para cá. Nós vamos ser uns meros religiosos, pura religiosidade. E nós vamos ser um Beato Salu. Vocês se lembram do Beato Salu? Ele falava tantas coisas bonitas de Deus, mas era só fachada. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender o que é que nós realmente queremos receber de Deus. O que nós queremos realmente que Cristo faça nas nossas vidas. O que eu realmente quero ser. O que eu realmente quero propagar lá fora. Quando é que eu vou me desmascarar para eu poder realmente andar com tranquilidade e fazer a diferença? E ser diferente. Que é exatamente isso que Cristo veio fazer nas nossas vidas. E pediu para que sejamos diferentes. É só o permitir, porque é Ele que faz essa diferença nas nossas vidas, né? E o texto que eu usei como base para essa reflexão foi em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu preciso andar como Ele andou, porque eu falo que eu ando com Ele. Ele é meu Jesus, Ele é meu Salvador. Nós precisamos. E que seja um tempo, irmãos, hoje, para que a gente reflita o quanto nós precisamos realmente acordar. O nosso tempo está esgotando. Por várias razões que nós acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que muitas coisas estão se cumprindo, não é verdade? E eu não quero ser pego de surpresa. Aprova, Senhor, que nenhum dos irmãos que estão aqui, que nós possamos, esses que estão nos ouvindo, que nós possamos também sair correndo em disparada para dizer para muita gente que nós estamos vivendo um tempo, o tempo do fim, pastor. Então, assim, eu acredito que nós não temos mais tempo para nós ficarmos realmente, ficar de mimimi. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Precisamos acordar. E alinhar os nossos moldes com Cristo, buscando ser mais parecido com Ele. Só que para isso nós precisamos abandonar alguns hábitos que a gente vai adquirindo ao longo das nossas caminhadas. E nós vamos achando que é tão comum, que nós vamos ficando tão insensíveis a isso, que vai ficando um amontoado nas nossas vidas. Aí quando amanhece o dia, você vai lá, ora, agradece, Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Será que houve mesmo arrependimento? Senhor, perdoa os meus pecados, não perdoa o meu pecado da minha ignorância com meu esposo hoje, Senhor. Eu preciso ter paciência,
E isso eu vou conseguir adquirir lá no fruto do Espírito. E é o Senhor que me dá isso. Então, tem misericórdia de mim. Nós precisamos dar nome para os nossos pecados também. Senhor, perdoa os meus. Quais? Se eu sou uma pecadora, eu não paro de pecar, mas eu preciso começar a acordar, para eu começar a dizer para Deus quais são os pecados que nós vamos ser curados, precisamos ser curados. Quais são as atitudes que nós precisamos mudar para sermos diferentes? E Deus com certeza tem prazer em nos atender. Ele tem prazer em nos ver melhor, porque essa é a nossa busca. Santo nós não somos. Eu tenho certeza que a hora que eu atingir a estatura de varão perfeito, eu vou me embora daqui. Mas até lá nós precisamos entender que a nossa parte, o Senhor também não vai fazer. Não é verdade? Então nós precisamos acordar realmente, meus irmãos. E eu também, existe 3 verbos que é profundamente relevante para quem quer andar como Jesus. Que é dever, poder e querer. Dever, poder e querer. Por vezes por vezes queremos, mas nós não devemos. Ou devemos e não podemos. E às vezes nós podemos e não queremos. Aí eu queria ver qual seria a ordem certa, então, para a gente poder considerar esses verbos. Aí eu coloquei aqui o seguinte, que nós fomos chamados para obedecer o que Jesus mandou e não aquilo que nós achamos certo. Nós fomos chamados para obedecer aquilo que Jesus mandou e não aquilo que eu acho certo. Portanto, o nosso dever não é andar segundo os nossos pensamentos e nem o pensamento dos outros, mas a vontade de Deus. E a Bíblia que nós lemos, a Bíblia que nós pregamos para todo mundo, ela mostra aquilo que Deus deseja. Está aqui, nós temos o manual, é só a gente seguir. Não é verdade, meus irmãos? Meus irmãos, a pandemia, ela vai passar. Assim como muitas outras enfermidades já passaram. Vai passar. O que nós não podemos, irmãos, é simplesmente nos entregar, achar que não tem mais jeito, não fazer a nossa parte. Nós temos que olhar para trás e entender que nas outras situações difíceis que nós passamos, o Senhor esteve passando conosco. Ele não nos abandonou, Ele mostrou o imenso, grandioso amor pelas nossas vidas. O que eu tenho pedido a Deus e o que eu sugiro aos irmãos é que a gente peça ao Senhor que Ele traga à nossa memória algo que nos traz esperança e paz. E Ele tem isso para nós, porque o Deus que cuidou das nossas vidas lá atrás, está projetando o nosso futuro. Se nós lermos ali em Jeremias 29:11, nós vamos entender exatamente isso que eu estou dizendo. O Deus que tem cuidado de nós, o Deus que está cuidando de nós, está projetando o nosso futuro. Se nós realmente acreditamos que esse Deus cuidou de nós ontem, Ele cuida de nós hoje, e Ele vai continuar cuidando de nós todo o nosso futuro, só nos resta realmente pedir: ó precioso Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, arranca essas máscaras que nos fazem cego diante daquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, para nós seguirmos. Entra no teu secreto realmente com o Senhor
e começa a agradecer a Deus, a pedir perdão por aquilo que você realmente... Senhor, me traz à memória aqueles pecados que eu acho que nem existe. Me ajuda, Senhor Jesus, a realmente tirar essas máscaras que impede que eu realmente viva o melhor que o Senhor tem para a minha vida, para as nossas vidas. Aqui é uma extensão do céu, meus irmãos. Por mais que eu tenha dificuldade, a minha garantia em Jesus me dá prazer em estar vivendo. Louvado seja Deus por esse tempo. E louvado seja Deus pela oportunidade que o pastor Arlindo me deu de estar aqui dizendo que eu tenho vontade que essas máscaras caiam. Mas que vocês também tenham humildade, não se envergonhem disso não. Eu vou tomar a liberdade de dizer mais uma vez, todos nós temos muito mais que 10 máscaras. Muito mais. Eu estava falando com a minha irmã e ela disse assim, eu falei, qual? E assim, ela, máscara? Ah, ela se lembrou de alguma coisa que aconteceu com meu pai quando a gente era pequeno, lá no Paraná. E ela falou que se lembrava fortemente que eu fui uma pessoa que recriminei a atitude do meu pai. Que tinha um pastor pregando na igreja e o pastor pregou sobre o leão. Que em casa ele era na igreja ele era uma ovelha, em casa ele era um leão. E aí disse que eu fiquei muito brava com tudo isso e falei, olha, essa pessoa é o papai. Mas o meu pai é uma bênção, ele já está descansando na glória e ele nem ficou chateado comigo, né? Por quê? Mas, gente, é uma verdade, meus irmãos. Nós vivemos muito tempo das nossas vidas mascarados. E não com essa que nós tiramos. Essa daqui a pouco ela vai cair. Mas aproveita esse tempo agora, para que você busque em Cristo a oportunidade também de derrubar junto com essa máscara aquelas que têm impedido você realmente de ter a presença plena de Deus na sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Aprove o Senhor que você tenha entendido o que Deus queria realmente dizer para nós nessa noite. Queria convidar o pastor.